Sejam bem-vindos à nossa live realizada pela Francisco Freitas Group. Há mais de 25 anos, transformando empresas comuns em negócios globais. O nosso objetivo é contribuir com o seu conhecimento através de conteúdos relevantes que impactem no seu dia a dia. Eu sou Francisco Freitas, CEO da Francisco Freitas Group, uma empresa focada em consultoria de negócios e comércio internacional. A importância da administração de tempo em função das diferenças culturais entre os países em um mundo cada vez mais globalizado. Já se fala sobre a importância da administração de tempo como ferramenta fundamental no sucesso de um profissional e de uma empresa. É preciso compreender o panorama global para que você possa agir de acordo com as nuances locais e se adaptar às necessidades culturais de cada região. Na live de hoje, convidamos a Débora Dzerva, empresária e especialista em gestão do tempo e produtividade, minha amiga de Curitiba e parceira em negócios. Quero aproveitar para agradecer o tempo da Débora pelo aceite desse convite. É um privilégio para todos nós poder compartilhar e analisar um tema de tamanha relevância com uma profissional à altura. Se você é novo aqui, aproveite para seguir as redes sociais da Francisco Freitas Group. Esta entrevista você poderá conferir no canal da Francisco Freitas Group no YouTube. Agora vamos então chamar a nossa convidada, a qual tenho muito orgulho de tê-la também como amiga, uma empresária de muito sucesso na cidade de Curitiba. Débora, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo ótimo. Muito bom conversar com você hoje. Saiba que a recíproca é muito verdadeira. Para nós é um privilégio tê-la conosco. Que bom, vou estar aqui com você, com todo o teu pessoal também. Muito bom, muito legal, Débora. E esse assunto de hoje, ele é muito interessante, porque nesse mundo, né, Débora, cada vez mais globalizado, e a forma de se fazer negócios. E você sabe que eu tive a oportunidade de residir muitos anos fora do Brasil, profissionalmente. Depois eu vou até contar algumas passagens, até um pouco assim engraçadas, mas que no momento não foi. Mas que fazem toda a diferença nesse mundo de negócios. E você, uma profissional de altíssimo nível, uma experiência, você já ocupou cadeiras de vice-presidência, eu sei que você já recebeu convite para assumir presidência de empresas. Então, nada melhor do que tê-la conosco aqui hoje. Você também, uma profissional que já rodou o mundo, para trazer um pouco da sua experiência, principalmente, né, Débora, nessa questão da administração de tempo, que eu acho que eu tenho que aprender muito com você, viu? Porque 24 horas para mim não está dando mais. Olha, Francisco, isso não é muito legal a gente falar assim não, hein? Olha, começar a gente falando que não dá, 24 horas não são suficientes, mas eu vou te dizer uma coisa, as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas que a tua e de que todos que estão nos assistindo, né? E vamos primeiro agradecer ao nosso amigo Wagner, né, que foi a pessoa que nos apresentou. Ele está na live hoje conosco, que prazer, hein? Exatamente. Permita, Wagner, um grande abraço, um grande amigo, que foi que nos apresentou anos atrás. Wagner, um abraço, meu amigo. Obrigado. E o Lucas também falou, oi, boa noite, aqui está a Sueli, o pessoal que está entrando com a gente. Eu vou pedir para eles aproveitarem que a gente vai falar de um tema muito bacana, que se para você não cabe 24 horas, talvez para alguém que está nos ouvindo aqui também não, né?
Então, que eles aproveitem, peguem esse aviãozinho aqui e mandem para os amigos deles e vamos convidar mais pessoas, porque hoje a gente vai conversar bastante. Viu, Porque... Débora? Débora, Oi. eu estou trabalhando muito mais agora, viu? Porque não há tantos deslocamentos, né? Então... É verdade. Mas sabe que, Francisco, você falou uma coisa muito certa. As pessoas hoje, pegando esse teu gancho de deslocamento, como é incrível, né? Tem pessoas que antes falavam assim, eu não tenho tempo, porque tem que pegar trânsito para ir para lá, tem que pegar o trânsito, né? Eu tenho que me deslocar para ir para a empresa, para voltar. E agora que não tem deslocamento, continuam não tendo tempo para fazer as coisas. E o problema, será que era o deslocamento da pessoa? É. Não é. É o padrão que ela já vinha, o padrão mental dela, né? O padrão de comportamento que ela tinha, que não era já organizado. Então, veja que a pessoa que já não tinha uma organização para fazer o planejamento do seu dia, ela dava desculpa para ela mesma, contava a história para ela mesma, que ela não tinha tempo para fazer as coisas, que o dia era corrido, que ela vivia na correria. Uma pessoa que já, quem me acompanha há mais tempo, né, você mesmo já deve ter ouvido falar, quem está na correria é aquela pessoa que está treinando, é um atleta. Você sabe que minha primeira formação, né, eu sou filha de professores de educação física, atletas, eu fui atleta também. Então, a gente só está correndo quando a gente está treinando alguma coisa. Agora, as pessoas, quando falam isso, por que eu faço essa eu sempre procuro fazer fugiu a palavra. Eu sempre trago essa parte do esporte junto, porque você nunca mais vai esquecer. Quando se falar que está na correria, você vai lembrar de mim. A pessoa ou está correndo, é uma pessoa desorganizada. Então, nunca mais você vai falar, puxa, eu estou na correria. Se a Débora escutar falar que está na correria, então a gente vai mudar até a nossa forma de falar. Porque isso a gente está trazendo um padrão mental para nós que vai interferindo no nosso dia a dia, Francisco. Não é que você está trabalhando, que você está na correria, que teu dia não, você precisa de mais horas. Não, muito pelo contrário. Você precisa simplesmente mudar o teu padrão mental de você falar. Faz sentido isso para você? Para a gente começar a Muito conversar? sentido. Porque nós já estamos assim num ritmo há quantos anos, né, Débora? No ritmo, né, Exatamente. alucinante, né? Então, A gente diz que está desligar um no pouco a piloto chave automático. é difícil. E você ontem, na sua live, você abordou muito bem, né, a questão de você descansar, de você equilibrar, de você fazer toda a sua programação, prioridades. E isso tem um impacto violento, que é até o tema da nossa live, que é as questões culturais, né? Porque no Perfeitamente. mundo dos negócios, isso acaba tendo assim, um impacto, vamos dizer, que muitas vezes acaba prejudicando. Eu até, ontem, eu até coloquei uma frase, não sei se você lembra, eu falei assim, que o soldado afoito numa guerra É que que não. não sabe a hora de atirar ou que demora para atirar, não sobrevive. Quer dizer, Não. E isso é muito importante porque, Francisco, a gente que você falou, né? Você já morou fora, eu também já tive a oportunidade de morar fora, a gente já fez negócios internacionais, e é tão importante isso porque você consegue, inclusive, se planejar até na própria agenda sua. Porque hoje, quando aqui tem eu vi que a Beth Loures entrou aqui também. Ela é de uma agência de turismo, que inclusive hoje, quem acompanhou nos meus stories, a nossa caminhada hoje foi com a minha amiga, fui fazer meu exercício matinal com ela, e aproveitei para conhecer a UPAX, que é uma empresa dela que o pessoal do turismo está se reinventando, né? Você pode saber, o turismo não está tudo parado hoje? tudo, E o tudo que vai parado. ser do turismo? Ela mesma já está fazendo, não vou dar um spoiler aqui, mas a UPAC está fazendo coisa já para mudar. Mas com isso, veja, as pessoas tinham dificuldade de se planejar até para fazer uma viagem. E é tão fácil, na tua própria agenda, não sei se você usa, eu uso a agenda do Google, né? O Google Calendar. Você pode colocar 2 ou 3 fusos horários para você ter a tua programação na sua própria agenda. Então, se as pessoas sabem eu digo, não é dica não, isso daqui você simplesmente você coloca no teu calendário a configuração da tua agenda.
Então, quando você está fazendo um planejamento, você que lida com o pessoal da China, por exemplo, hoje tem gente lá na Nova Zelândia que está fazendo negócio com a Nova Zelândia, que são 13 horas de fuso. Como que você vai trabalhar? Eu sei porque meu filho ele morou na China. Era o melhor horário para eu falar com ele. Então, você pensa assim, era de manhã, mas de manhã eu tinha que estar indo trabalhar, porque era o horário que ele estava indo dormir. Que confusão que fica na cabeça da gente. Quando você vai para a China, você sabe que você faz o quê? Você perde uma refeição. Então, você não sabe se você perdeu o almoço, se você perdeu a janta naquele fuso horário. Nossa, fica muito ruim. Mas por que eu falo que você tem que ter o controle da tua vida na palma da tua mão no celular? Você tem tudo ali, só falta se administrar. Administração do tempo. Viu, Débora? Você comentou da China. Eu iria comentar um pouco mais à frente, mas eu vou aproveitar esse gancho para nós darmos assim, um dinamismo. Eu passei 2 anos em Guangzhou, na China, que é uma cidade de 22 milhões de habitantes. Você conhece? Fica a 120 quilômetros de Hong Kong. E foi muito engraçado, porque quando lá cheguei, eles me colocaram numa região de turista. Me colocaram no Hotel Mercury, me colocaram do lado do Pizza Hut, McDonald's, Starbucks, enfim, eu estava numa região, né? Estava me sentindo em casa. E eu falei para eles que eu queria ficar numa região de chinês. E eles levaram quase uma semana. Eles me perguntavam, você tem certeza? Você tem certeza? Quer dizer, né? Enfim, depois de uma semana, eles me levaram para uma região de chineses, era um bairro chinês, hotel chinês, enfim. E foi muito engraçado, porque os costumes, né? Então, por exemplo, no próprio hotel, né? A camareira tem um horário para limpar, ela recebe uma determinada missão, independentemente se você está no quarto ou não, ela tem que entrar e fazer a limpeza. Não é? Quer dizer, não adianta você, a partir daquele horário, então são as diferenças culturais, mas um fato que eu acho que é relevante eu comentar aqui, que eu já comentei para algumas pessoas, que a minha viagem e a minha permanência na China ela foi a trabalho, por questões profissionais. E foi muito engraçado, porque na primeira reunião, depois eu quero até saber a sua opinião, depois você faz um comentário. Na primeira reunião que eu estive, Débora, primeiro, eles fazem a parte social, faz a parte da confraternização e depois a reunião. Então, primeiro eles comem, eles bebem, eles festejam. Então, você imagina, e a reunião é depois. Então, ali já foi um baque em termos de time, enfim. E na primeira reunião, assim que terminou, eles simplesmente levantaram, pegaram as suas pastas e saíram. Eu levei, assim, alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Peguei a minha pasta, corri atrás do chinês, pulei na van, a van já estava quase em movimento, sabe, aquela loucura. Aí eu perguntei para o Mr. Song, né, que era o nosso parceiro, hoje eu só falo xexê, que é obrigado em chinês, né? Mas eu falava com ele em inglês. Eu perguntei para ele, falei, mas que loucura é essa? O que está acontecendo? Ele falou assim, acabou a reunião. Eu falei, mas como acabou a reunião? Ninguém se despede, ninguém... Não tem aquela... Não tem. É perda de tempo. Quer dizer, então, Débora, eu gostaria até, você com a sua experiência, por exemplo, você imagina você ir na China fazer um determinado... Você vai a negócios, e aí você quer ser simpático, você quer ser simpática, né? Com o empresário chinês, e após a reunião você fica lá batendo papo, conversando, ou seja, não é que você irá perder o negócio, mas ele irá perceber que você não é uma pessoa certa para fazer negócio com ele, porque você não conhece a cultura, você não conhece o time, concorda? Eu só comentei isso para dar um gancho para nós aí comentarmos em cima dessa experiência, Débora. Faz todo sentido o que você falou, porque vou falar assim, minha experiência, já que a gente está falando de China, vamos falar que é do outro lado do mundo mesmo, né? Mas isso serve inclusive para qualquer lugar do mundo ou mesmo trazendo para o nosso próprio país. Primeira vez que eu fui para a China, primeiro eu fui para a Malásia, que eu fui para um congresso internacional, que era nós trabalhávamos no ramo do fertilizante. Todo ano o nosso congresso era em um lugar do mundo. Daí da Malásia, meu marido falou, então vamos conhecer a China. Vamos conhecer a China. Foi antes das Olimpíadas. Foi uma loucura. E o que me chamou a atenção lá, falando de cultura, por que eu vou falar em cultura? Porque você pedia alguma coisa no restaurante, você tinha que comer
com a carteira do lado. Vem a comida, primeiro você tem que pagar para depois comer. Francisco, é uma loucura. Você vai comer, me traz mais um copo d'água. Não, primeiro você tem que pagar. Porque você está pegando no dinheiro, aí você vai comer. Olha a cultura. Entendeu? Então, e aquela sopa, aquelas coisas lá deles comerem tudo assim, você tem que entrar na cultura deles. Você não pode. Então você tem que. Eu estudei muitas coisas, eu sempre estudei antes de ir para qualquer lugar que eu vou viajar. Eu sempre me planejei, porque eu sou de planejamento, eu sempre pesquisei muito, mas eu nunca tinha pensado em pesquisar a questão desse costume de ter que pagar. Isso me chamou muita atenção. E aí você falou uma questão de respeito. É assim mesmo, Francisco. Eles entram, acabou, eles saem. Por que eles não perdem tempo? Tempo é dinheiro. Ficar nessa enrolação que a gente fica aqui no Brasil, primeiro, a reunião começa e termina no horário. Aqui, por que a gente fica enrolando? O brasileiro sempre fica com aqueles 5 minutinhos. A gente já tem o costume, eu não, tá? Mas estou falando brasileiro. Ele é sempre mal visto quando ele vai para fora. Por que os nossos eventos nunca começam no horário? E aqui, não é verdade, Francisco. A gente não começa, a gente tem que começar, porque os atrasados, que cheguem atrasados, mas tem que respeitar quem está no horário. Não, vamos marcar para 8h10. Porque o pessoal sempre começa às 8h. Não, é 8 horas, é 8 horas. Em Campinas, eu tenho um amigo, um parceiro de negócio, o Paul, ele é canadense. E nós marcamos as reuniões. Então, por exemplo, vamos marcar uma reunião às 16 horas. Ele chegava às 16 horas. Eu falava para ele, nossa, pô, chegou no horário. Ele falou, mas não é 16 horas da reunião? Quer dizer, eu falei, não, você chegou no horário. Ele falou, mas não é às 16 horas. Isso no mundo dos negócios é essencial. E por que eles são produtivos? Por que eles são produtivos? Porque eles entram no horário e eles não ficam enrolando na reunião. Qual é o objetivo? Você falou muito bem. Primeiro eles fazem o social. Eles não ficam na confraternização no começo? Por que eles fazem isso? Porque eles estão com fome ou eles estão interagindo, que é aquela hora do cafezinho. Eles já socializaram, eles já conheceram quem você é. Eles já pegaram aquele... Sabe aquela... Eles já quebraram o gelo, como a gente fala. Aquele cafezinho que a gente fica antes, eles já fizeram o que tinha que fazer. A hora que vai para a reunião é o assunto e vai embora. Aqui não. Aqui o que eles fazem? Eles ficam enrolando para começar a reunião, aí fazem aquela reunião demorada e depois que vai para a conferência. Então fica uma coisa estendida. Lá eles são objetivos. Se você reparou, o treinamento que eles dão para os funcionários antes de entrar todos os dias nas empresas. Você pode passar em qualquer loja que eles estão fazendo, eles têm aqueles treinamentos. Tudo bem, não tô falando que a gente precisa fazer desse jeito, mas eles são certinhos. Eles fazem aquele treinamento, é 5 minutos, é 5 minutos. Porque eles passam o recado. E daí, com isso, eu trouxe um diálogo para aquela empresa que eu estava, eu era vice-presidente, eu falava assim, nós vamos fazer um diálogo diário de sorriso. Porque lá eles aprendem até a sorrir, porque eles sorriem tudo igual, né? Não, mas é aquele diálogo que você vai conversar com os teus funcionários. Mas é 5 minutinhos em pé. Não tem que ter enrolação. E aqui não. Aqui a gente fica conversando. Daí, na segunda... Por exemplo, se você vai à China fazer negócio, você quer, após a reunião, então ficar batendo um papo, conversando, você, enfim, isso está totalmente fora Então é muito importante, né, você conhecer as nuances, conhecer a particularidade de cada país, a questão da administração do tempo. Né? Administração do tempo e a cultura. A cultura. Então, se você vai para a Índia, já é uma outra cultura. Se você vai para a África, eu tive a oportunidade de trabalhar em Luanda, Angola, por 4 anos. Então, já é uma outra cultura. A Austrália, Débora, eu estive na Austrália por 3 anos. E eu até vou pegar esse gancho, porque ontem na sua live você enfatizou muito o ser com relação ao ter. Então, na Austrália é um país muito parecido com o Brasil, em termos de time. A questão é que eles, vamos dizer assim, nós brasileiros, nós vivemos, mas assim,
intensamente o trabalho. Eles encaram o trabalho como, enfim, deu horário. Simplesmente eles param, amanhã eu continuo. Então, eu trabalhei numa empresa australiana que, enfim, eu ficava, sabe, tipo assim, eu achava aquilo muito, vamos dizer assim, muito diferente, porque nós aqui, de repente não deu tempo de realizar naquele determinado período, muitas vezes você leva para casa o trabalho, você estende o horário, eles não. Deu horário, parou, mas tem que terminar, não, termina amanhã. Quer dizer, eles encaram isso numa boa, né? E eles Mas valorizam também, muito até ser do que em relação ao ter. Então, eu sei que você, como é especialista nessa área, então eu vou deixar agora você falar um pouquinho sobre também a sua mentoria, sobre, né, essa questão específica, então, agora da administração de tempo, Débora. mas olha, essa parte de você administrar o tempo, porque você precisa ter tempo para você. Quando a gente está falando de tempo, veja como é relativo. Para nós aqui no Brasil, as pessoas não valorizam a importância de você ser objetivo no que você está trabalhando. Às vezes, quando você é um pouco direto, que eu tenho um perfil de ser mais direta quando eu estou trabalhando. Meu papel, muitas vezes, acabaram de entrar duas pessoas aqui, a Catarina Haru e a Beth Loures, que eu falei da agência de turismo aqui. Quando eu estou numa reunião, quando começa a ter muito papo, eu falo, gente, vamos voltar para o nosso foco? Porque começa devagar, sabe, as pessoas começam, ai, não, gente, a gente tem que voltar e ser objetivo. Porque quando é uma reunião, que você faz uma reunião para você conversar e bater papo com amigas, beleza, aí você está no teu momento de lazer, que você precisa ter isso. Agora, quando você está no momento que é para você conversar e ser produtivo, aí você não pode ter esse momento de devaneio. Por quê? Porque você está treinando a sua mente para que você seja improdutivo. Isso faz total diferença. Por quê? Porque quando você tá no teu momento, no teu ciclo produtivo, você tem que conhecer o teu ciclo produtivo, conhecer o teu ciclo circadiano. Se você é mais produtivo de manhã, se você é melhor, se você acorda com mais facilidade de manhã, se você tem mais facilidade de acordar de tarde. Eu com a minha filha, por exemplo, nós somos o oposto. Eu sou mais matutina e ela gosta de acordar mais tarde, de trabalhar mais à noite. Então, você primeiro tem que se conhecer desta forma, porque aí você vai saber como você trabalha, como que você é. Não adianta eu querer ser o que eu não sou. Depois disso, você tem que conhecer qual é o teu ciclo produtivo, quanto que você consegue ficar concentrado. E quanto mais você treina, melhor você fica. Então, na reunião, quanto mais você bate papo, quando eu digo, gente, não é que é bater papo furado, mas quando você tem um propósito, naquele objetivo da reunião de ser de meia hora, é meia hora. Aí você tem que focar naquele resultado que você vai atingir, porque senão você vai embutindo no teu padrão mental, não, meu padrão mental, eu não vou cumprir horário. E isso interfere, inclusive, na forma de você raciocinar. E aí, quando você vai para fora, nos seus negócios, você não fica objetiva. Eu acho que definir claramente o foco, né, Débora? O foco e também que é algo muito difícil, é nós aprendermos a dizer não para várias, porque durante o dia nós somos bombardeados por, nós temos que saber exatamente falar o não. Acho que esse é um ponto difícil, né? A maior dificuldade para o teu dia caber em 24 horas, e muitas pessoas, é você saber dizer não. Por quê? Porque quantas vezes você que eu digo as pessoas, tá, Francisco? Quantas vezes você olha no seu celular para ver se não entrou uma mensagem? Primeiro, para que você deixar teu celular? Hoje, quando você, assim que você acorda, desperta de manhã, a primeira coisa que você faz é o celular. Ai, Francisco. Não pode, Francisco. Sabe por quê? Não é que não pode. A primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Mas eu pego o celular para meditar. Não é pegar o celular para entrar no pique. Por quê? Porque senão você já vai com a tua mente de novo no piloto automático.
Como, sim, mas estou aprendendo a dizer não. Parabéns, Celi. Isso, a Celi é uma mentorada minha. Por quê? Você lembra aquele filme do Clique? Você já assistiu o filme Clique? Se não Do assistiu, eu clique? recomendo. Isso. Clique. É um filme muito importante. Se já assistiu, vale a pena reassistir. Porque agora, no momento que nós estamos vivendo, eu assisti de segunda vez agora. Você vê com uma outra perspectiva. Por quê? Porque você vai ver que realmente você viveu muito tempo da tua vida no piloto automático e não percebia. Que você fala assim, ah, eu vou... Sabe aquela história de pular o canal da televisão, que você fica, já vi esse pedacinho, vou para frente? E quando acontece uma coisa como está acontecendo essa pandemia agora, quanto você daria para estar vivendo alguns momentos com as amigas, alguns momentos com a família que você não pode estar tendo? Faz sentido? Débora, assim, nós somos já amigos há alguns anos, né? Eu sei também os seus negócios, juntamente com o seu marido aí em Curitiba, né? Os negócios que vocês têm, enfim, né? Você também é uma grande empreendedora, também, enfim, assim, no ritmo, né? Eu acho que agora está um pouquinho mais, vamos dizer um pouco mais, mas estava num ritmo alucinante, não estava, Débora? Me lembro bem A quando eu gente, estive em Curitiba, você vê aqui na padaria, né? você estava num ritmo, né? E vou Um te falar ritmo uma coisa, alucinante. a gente entra nesse ritmo e se a gente não se perceber, não parar para pensar, a gente entra num parafuso. Porque, inclusive, nessa época, eu me descuidei. E não é legal. Você veja, eu sou especialista em gestão do tempo, em produtividade, e nesse período eu não dei atenção para mim. De tanto que eu falo, eu não dei atenção para mim. Porque eu acabei entrando no piloto automático. Eu não refletia mais, Francisco, porque eu acabei levantando e pegando no celular a primeira coisa, mas não para meditar, para já sair fazendo as coisas. Veja, eu esqueci, porque quando a gente estava fazendo, você veja, quando a gente estava fazendo as viagens, quando eu estava me programando e seguindo a minha rotina, não é seguindo a rotina todo dia fazer a mesma coisa, mas eu tenho que fazer os meus protocolos para que eu entre com meu, abaixa meu time, a minha mente tem que ficar mais tranquila, porque daí eu consigo raciocinar, eu consigo pensar. Eu tenho que fazer meu exercício. Hoje foi muito bom caminhar com a minha amiga Beth, eu vou caminhar outro dia. Por que a gente não pode caminhar um dia junto, né, meu amigo Wagner, que está aqui? A gente não pode caminhar um dia junto, porque caminhar por caminhos diferentes, a gente enxerga coisas diferentes no nosso dia. E isso faz com que você tenha mais tranquilidade, inclusive, te dá mais produtividade. Depois, você fazer uma boa alimentação. Eu não estava mais comendo direito, Francisco. E hoje, as pessoas que estão em casa, trabalhando só em casa, na frente do computador, você tem que sair da frente do computador e trabalhar num outro lugar. Aliás, E, fazer tua alimentação num outro lugar. E você, e eu você, sei, Francisco, que muitas vezes você não faz isso, né, meu amigo? eu, não, não, você é minha Vou amiga, puxando a realmente, orelha. Débora. Você é minha amiga. Viu? Débora, Puxando a orelha virtual. é, e, e eu tenho um agravante ainda, porque eu tenho time lag, eu tenho um fuso horário, né? Eu tenho a questão do fuso horário, porque, por exemplo, então, né, vamos dizer, basicamente com os países da Ásia, né, que aí eles trocamos o dia pela noite, né, 24 horas. Então, quantas madrugadas, enfim, né, e você acaba mudando todo o seu relógio biológico, você acaba, e a questão que você incorpora e você passa a achar que isso é normal, né? Você passa a achar que aquilo é normal, faz parte, né, já está incorporado, né? E esse momento que o mundo está passando também nos ajuda a uma série de reflexões, né? E eu tenho acompanhado você, o belíssimo trabalho que você está realizando. Até gostaria, viu, Débora, que você comentasse também da sua mentoria, né? Recomendo, e que eu acho uma ferramenta essencial para esse momento, principalmente as questões das redes sociais, né? Que eu tinha até anotado aqui o valor positivo da internet e as suas ferramentas. Porque Mas hoje, da se a forma. gente não está se hoje a gente não está na internet, se a gente não está sabendo usar a internet da forma correta, porque se você, quem pôde assistir meu workshop semana passada dos vilões da produtividade, eu até fiz
uma experiência muito bacana. Eu sei que quando eu dava esses treinamentos presenciais, as pessoas, quando eu fazia exercício e ver quanto tempo as pessoas ficam no celular, e aí as pessoas falam assim, Débora, mas você não fala para ficar no celular? Assim, eu falo para ficar no celular, mas usando o celular, você mandando nele, não ele mandando em você. Tem gente que fica 4, 5 horas por dia no celular, sendo WhatsApp, Facebook, internet, Instagram, essas coisas. Mas a pessoa não percebe que fica todo esse tempo. Então, as redes sociais pode ser um vilão da produtividade, que muitas vezes é, e, ao contrário, ela precisa sim e pode ser uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de estudo muito importante. E aqui, ó, ela colocou, precisamos saber o que priorizar na vida. E o que priorizar na vida é o que é importante para você e não o importante que as outras pessoas dizem para você. Então, aqui, quando eu tenho esse curso de como fazer seu dia caber em 24 horas, e começou uma turma agora, as pessoas falam assim, nossa, Débora, eu tenho recebido muito direct, a gente tem uma turma fechada no Telegram só para essa turma. Eles começam a comentar ali. Está sendo maravilhoso, está sendo transformador, porque quando eu falo passo a passo, é uma coisa, não é coisa assim, dicas, porque dica é aquela coisa assim, 5 dicas para ser feliz. Isso não existe, 5 dicas, porque salto quântico não existe, certo, Francisco? Quanto tempo você levou para chegar onde você está, né? Mas as pessoas não param e pensam. Como é fácil fazer? Eu vou te falar uma coisa. Como que se faz para você não perder minha live? Terça e quinta às 20h45. Pega o celular e coloca um despertador para terça e quinta, 20h40, você despertar. Você nunca precisa pensar. Porque aqui, ó, você tem que estar com o teu cérebro livre, com a tua mente desocupada, mas você tem que ter uma ferramenta que te lembre. Você tem que ter segurança que você vai ter um sistema que você vai personalizar para você. É isso que eu ensino nesse meu curso. Na mentoria, quando eu faço, eu desenvolvo outras formas do que a pessoa está precisando. Mas você tem que fazer esse sistema, que é um sistema personalizado. Eu ensino você a personalizar como você precisa. Porque como que eu vou saber se a tua vida é de dia, se é de noite, o que você precisa fazer? Então, Francisco, a pessoa precisa fazer que seja fácil, que seja gostoso para você fazer, e seja prazeroso. Porque se não for, você não vai fazer. Concorda, Francisco? Você não vai querer sair do teu... Ai, lá vem a Débora com aquela coisa de novo para fazer. Você tem que fazer uma coisa que te dê prazer e vontade de fazer todo dia. Porque assim você vai colocando esse mini hábito. Quando você vê, você já está fazendo por prazer. Isso aí, ó. Utilizar bem o seu tempo, mas não esquecer o tempo para você. Porque o tempo para você é o melhor tempo que tem. Você é a pessoa mais importante que tem. Débora, Solange é minha noiva. Ah, acho que foi uma direta, hein? Uma pergunta. Um beijo, Solange. Solange, essa aí foi uma direta, hein? Porque o Francisco deixar aqui um agradecimento a ela, viu, Débora? Deixar um agradecimento a Solange, porque ela me entende, ela me ajuda, e entende bastante essa minha correria, esses meus horários malucos, né? Então, isso é muito importante também, né? Ô, Solange, qualquer coisa que me passa um direct, tá bom? Que daí a gente... qualquer coisa que me passa um direct que eu te ajudo a dar umas puxadinhas de orelha, porque muda a forma do Francisco falar, que eu tô nessa correria. Não tá na correria, não. Eu tô nessa puxada firme. Já fica mais fácil. Olha aí, ó. Ó a palavrinha. Brincadeira, legal, Francisco, mas eu faço isso com meus mentorados o tempo inteiro, sabe? Muito porque é mudança de padrão mental. Mas quantos anos, né, Débora? Já vem num ritmo, né? Quantos anos, né? Agora, Débora, e essa, por exemplo, a questão da liderança, né, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, porque, vamos dizer assim, hoje muitas empresas vão passar a oficializar o home office, né? E aí administrar essa questão de tempo. Hoje mesmo, eu enviei uma mensagem para a minha gerente do banco, para verificar aí umas... Enfim, ela falou, olha, eu estou home office. Quer dizer, então, você imagina, né,
a própria gente estava home office, porque eles estavam fazendo rodízio na agência bancária, e muitas empresas, eu tenho amigos também que trabalham em outras empresas, também estão home office, e muitas empresas vão oficializar, né? Então, foi muito interessante, porque, como eu falei, hoje eu precisava fazer uma tratativa no banco, e falei, vou entrar em contato, né, tem um WhatsApp. Ela falou, olha, eu estou home office, vou passar a mensagem para o gerente que está na agência. Quer dizer, então, você vê como as coisas estão mudando, né, Débora? E para administrar isso tudo, né? Mas isso veio, essa quarentena veio para antecipar uma coisa que já deveria ter ocorrido há muito tempo. Coisas que nós estávamos muito reticentes, nós brasileiros, eu estou falando, porque isso já acontece fora do Brasil há mais tempo. E aqui até a Haru está comigo, ela pode falar. Nós fomos para visitar lá em Stanford, né, o Google, o Facebook, em 2012. Quando a gente foi para lá, a gente viu muita coisa acontecendo que a gente falava, nossa, que maluquice, né? O Google, o pessoal jogando vôlei no meio do campo do Google, umas coisas assim. Então, isso não vai chegar nunca no Brasil. Esse negócio do pessoal fazer cada um seu horário entre aspas, ele poder, no meio do trabalho, sair para dar uma arejada na cabeça. Por quê? Porque a pessoa precisa dar umas paradas, né? Olha meu ciclo produtivo. E naquela época falava, não, você tem que entrar às 8, passar meio-dia, entrar uma, sair às 6. E hoje, com esse home office, a liderança, no caso nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar por resultado. A gente tem que ser cobrado por resultado. E isso, o home office veio a facilitar. Porque muitas pessoas têm filho pequeno, muitas pessoas têm horários diferentes. E com isso, elas se tornam até mais produtivos, desde que eu dê condições, eu, líder, tenha essa parte essa minha parte de liderança muito bem coordenada com meus liderados, acertado, o que cada um vai fazer. E segundo, eu também passe para eles a segurança que eu confio neles. E eu vou cobrar por resultado, porque antes as pessoas ficavam do meu lado, né? Eu ficava tipo assim, ó, olhando para eles o que estava acontecendo o tempo inteiro na empresa. Mas quantas vezes eles estavam enrolando? Que das 8 horas eles poderiam muito bem ter trabalhado 5 horas, e o resto eles estavam em 3 horas na empresa, eles ficavam enrolando só para cumprir. Isso é verdade, a gente sabe disso. É verdade, a viagem foi incrível, Haru, isso aí. Mas então, o que acontece? Acontece que nós éramos nós fomos condicionados no meio que a gente viveu, desde que a gente era pequeno, que a gente tinha que estar na empresa para estar presente. A gente tinha que estar na empresa para estar presente trabalhando. E essa quarentena veio para a gente ressignificar a nossa mentalidade. Que a gente não precisa estar presente para estar cobrando, a gente não precisa estar presente para estar vendo o resultado. Prova disso que eu falei na minha live ontem, que essa empresa que eu tenho ido toda segunda-feira, é uma empresa nossa em Ponta Grossa, eu vou uma vez na semana, eu faço eu fico um dia, mas aí eu estou focada na empresa. Olha aí, ó, eu estou 100% presente, mas eu não preciso ficar também o dia inteiro, tá? Eu distribuo as atividades, eu faço. Essa semana eu fiz até mentoria com eles, porque eu estou focada. E durante a semana, eles vão me passando os relatórios, vão monitorando. Chega sexta-feira, a gente faz a reunião de fechamento. Então, Francisco, as coisas acontecem sem você estar presente. O líder precisa estar presente. O chefe precisa estar presente. O líder não precisa. Até, viu, Débora, você me fez lembrar mais uma passagem. Quando eu falo um pouco da China, porque realmente é uma das diferenças culturais assim, de maior relevância, vamos dizer. Era muito interessante que quando eu visitava as fábricas, eu passava pelas células de produção e eu parava e olhava para trás. Os chineses, eles não paravam um minuto, eles continuavam focados naquilo que eles estavam realizando. Quer dizer, eles não paravam, tipo assim,
A impressão que eu tinha é que alguém estava vigiando, mas não era, realmente da cultura. Porque é just in time, produtividade, não é o foco. Né? Então, eu passava pela linha de produção todinha, eu olhava para trás, eles continuavam, eles não paravam assim, eles nem mexiam. Eu chegava do lado do Nem chinês, olhar eu para olhava você. para ele, fazia Nada. sinal, ele não olhava do lado. Era impressionante. Quer dizer, depois eu já acabei me acostumando, mas no início, né, você vê o que é, então, o foco, a concentração, né? Tanto Isso é que que você falou é é muito muito. intensa. Né? É. Eu sei, porque quando eu fui a primeira vez para a China foi antes das Olimpíadas. Depois, a segunda vez foi depois das Olimpíadas, quando eu fui para um congresso lá em Xangai. Mas a primeira vez me chocou muito, Francisco, Não é? porque a gente aqui dá tudo da EPI, nossa, a gente coloca nossos funcionários, né? Nós somos exigidos como empresários dar tudo para os nossos funcionários. Lá, sabe esse artesanato que é maravilhoso deles, todo cravejadinho? As mulheres não têm nem. A unha delas é horrível, coitadas, porque elas não usam não usam, eles não dão nada para eles. É. Então, isso me chocou muito, porque você falou uma coisa, eles ficam trabalhando em tempo integral, no tempo que eles estão lá, eles estão trabalhando, eles não conversam, não fazem nada, quer dizer, quase como uns escravos, mas isso é a cultura deles, a gente não pode julgar, mas eles não têm nada de proteção. Quando eles vão, sabe, aqui quando a gente vê na rodovia, né, nossos pessoal da rodovia, das concessionárias, eles dão todos os uniformes, o pessoal está tudo arrumando, cuidando dos nossos canteiros ali, como a gente fala? Enfim, está cuidando da nossa rodovia. Lá na China, cada um vai com a sua carrocinha, né? Antes das Olimpíadas, com a sua carrocinha, para cuidar da rodovia. Mas eles iam. Não era nada que o governo dava. É. Então, isso, Francisco, choca muito. Então, quando a gente viaja, tem essas oportunidades de viajar, além da administração do tempo, isso é um aprendizado enorme para nós. Quando eu fui a primeira vez para Dubai, aí é uma outra vitrine. Você sai de uma outra vitrine. Porque na A primeira vez, própria religião, né, cultura, né, é muito. Né? a primeira vez que eu fui para a China, então a mulher queria pegar meu aparelho e tirar meu aparelho. Verdade. Então lá as pessoas não têm quase nem unha. Daí você vai para Dubai, né? Aquela loucurada. Aí quando eu fui para o Catar a primeira vez, quando eu fui para o Catar para o nosso congresso, lá você vive um mundo do ilusionismo, porque lá ninguém trabalha, todo mundo vive do shake lá. E aí eles ganham para receber, eles ganham do governo para ficar passeando no shopping. Olha que loucura que é. E como que é o tempo deles lá então, Francisco? Como que Débora, passa o tempo? na Austrália, de sexta-feira após o almoço, muitas empresas não trabalham, elas não abrem. Elas abrem até 1 hora da tarde, por exemplo. Depois, eles vão para os pubs, enfim, não há sexta-feira, trabalho até meio-dia, 1 hora. Muitas empresas. Aí vão E dizer, sabe, nossa, não, mas não é, e são altamente produtivos. É o que você falou, na hora que tem que trabalhar, eles trabalham. Né? mas é E se incrível. deu horário, sei lá, por exemplo, 6 horas da tarde, se terminou, terminou. Se não terminou, termina amanhã. Mas daí, e para eles está tudo bem. E para Não eles é? está tudo bem. Tá tudo Agora, bem. para nós, e eu sei porque quando eu estava Eu, andando ali viu, na Débora? rua, ah, Eu trabalhava numa empresa lá, eu ficava apavorado. Eu falei, mas como? Tem que entregar esse relatório amanhã. Né? Não, fica tranquilo. O brasileiro é muito. Eles falavam que o brasileiro era muito estressado. Quer dizer, né? Por quê? A nossa cultura não era essa, né? Então, amanhã nós terminamos. Tá bom. agora veja o seguinte, veja aqui se nós temos o nosso ônibus, que tem nas nossas estações, aqui em Curitiba tem estação de tubo, né? Mas nos pontos de ônibus. Lá, lá em Zurique, né? Lá na Suíça, passa, ou mesmo na China, tá passando o horário que o trem vai passar, horário que o ônibus vai passar. Aqui a gente tem isso? É. Não tem. Então lá,
eu nunca me esqueço daquela rua central de Zurique, né, onde tem aquelas lojas maravilhosas dos relógios. Eu estava passeando com o Vilmar, quando deu 5 horas, desceu todo mundo dos prédios. Falei, Vilmar, o que está acontecendo? Acabou o expediente. É isso. Desce todo Eu, mundo. eu ficava apavorado, Débora. Eu falei, mas como? Nós temos que entregar esse relatório amanhã, mas como está todo mundo indo embora? Mas por quê? Porque o trem, o metrô, o que eles vão pegar, passa daquele. Acabou o expediente, É e isso. vai passar. E aí você se perdeu, entendeu? E aqui É, não, gente. Aqui a gente não é produto. Primeiro, porque não sai no horário, né? Aí você perdeu, perdeu, né? Então, Francisco, nós temos que muito aprender com a administração do tempo. é. O teu dia tem que caber em 24 horas. Você precisa pensar mais em você, no teu momento. Hoje, essa quarentena que veio para nos ressignificar, nos trazer mais para o momento presente, no nosso momento, quem que nós somos mais do que nós temos. Olha quem entrou na nossa live, a minha neta, a Stephanie aqui comigo, que prazer, com a gente de 11 anos querendo saber da administração do tempo. Veja como é legal. Se imaginou? Se já dava para você imaginar que nós conversando assim, eu em Curitiba, ela em Camboriú e você está em Bauru? De momento, sim, Bauru. Então, veja, nós estamos em 3 cidades falando, tem gente em Ponta Grossa, não sei se tem gente, não sei onde que tem mais pessoas aqui. Campinas está numa situação um pouco crítica ainda, Débora. Tá vermelho, Campinas, Piracicaba, toda a região. Ah, Curitiba abriu hoje, né? Então, você veja o que essa internet está nos proporcionando. Né? E o fuso horário, por quê? Porque tem gente lá de Miami que está assistindo a nossa live também. Veja Fantástico, uma né? coisa, o que acontece com isso? Hoje, o mundo ele é horizontal, ele é redondo, claro, o mundo é redondo, mas eu quero dizer, o fuso horário não existe. Então, se você não souber administrar bem o seu tempo, nós trabalhamos de domingo a domingo, porque está todo mundo em casa. E o que está acontecendo com todo mundo em casa? As pessoas, elas estão, como que elas estão, né, Josinha? As pessoas estão fazendo o quê? Elas estão achando que elas podem tomar. Eu não bebo, mas tem pessoas que a gente sabe que está bebendo mais, que está comendo mais. Por quê? Porque Agora, está saindo da sua rotina. agora, Débora, eu já ouvi assim de grandes empresários, a qual você faz parte. Eu sou um empreendedor, né? Estou aí lutando muitos anos, empreendendo, dizendo o seguinte, que eles gostam muito de trabalhar com pessoas, com profissionais que não fazem diferenças, por exemplo, de uma segunda-feira para uma sexta-feira. A energia mesma de segunda e sexta. E precisa ser, sabe por quê? Aquela pessoa que fica no sofá no domingo à noite, ai, amanhã é segunda. Ou Exato. aquela, ai, hoje sextou. É a É, pessoa que não administra seu tempo, que não é feliz onde trabalha. Por quê? Porque se a pessoa, quando faz a reunião na sua empresa sexta-feira, fechou com a sua equipe, resolveu o que tinha que resolver, ela lembrou e livrou a cabeça dela. Agora, a pessoa que deixa para fazer a reunião só na segunda-feira, tanto para quem é líder quanto para os liderados, eles passam um final de semana muito ruim, porque eles não encerraram. Tipo assim, eu não encerrei aquele ciclo que eu comecei na segunda-feira. E essa pessoa que está trabalhando comigo agora na empresa, nessa que eu estou indo para Ponta Grossa, eu começo na segunda, a gente distribui a tarefa, sexta-feira eu encerro. E a gente encerrou, que eu quero dizer o seguinte, a gente encerrou. A gente já começa a prever a segunda-feira. Chegou na segunda-feira, eu faço uma revisão, porque é só para começar a segunda. Então, o que porque acontece? A pessoa não é passa a muito final de semana difícil, tranquilo? que é muito difícil, né, Débora, separarmos a vida pessoal, profissional, ela está interligada, né, assim, né, é difícil. Eu fiz essa pergunta para ele segunda-feira, Francisco. Você escutou, acho que essa parte na live ontem, porque Me você pode preparei para ser, a live, viu, Débora? Me preparei para a live. porque a Débora, pessoa, desculpa, deixa eu só dar
quando a conversa é muito boa, o tempo passa rápido, né? Nós temos mais 10 minutos, só para você se... Obrigado. Você que manda aí, você que é o dono da live, hoje eu sou convidada. Porque Obrigado. a pessoa, ela é o que ela é. Eu, Débora, sou pessoa e sou eu, empresária, quando eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa só. Então, se eu sou organizada na minha vida pessoal, eu sou organizada na minha vida profissional. E não adianta eu separar. Agora, se eu não sou organizada numa, a tendência é eu não ser organizada na outra. E aí, se eu quero vestir uma máscara, que nem eu visto a máscara no carnaval, ela dura só 4 dias, o carnaval. Eu não consigo viver uma máscara mais do que 4 dias. Vai cair logo aquela máscara. E eu vou me frustrar. Então, quando eu estou trabalhando com a minha agenda, eu tenho que trabalhar da mesma forma que eu trabalho com a minha agenda profissional na minha agenda pessoal. Aí eu vou começar a ter organização e vou dar valor para a minha pessoa. E eu vou começar a me existir. Eu na minha agenda. Eu com a minha noiva. Entendeu, né, Francisco? Essa foi uma direta, tá? Muito bom. Mas por que que eu falo isso? Ah. Deixa o seu contato, as pessoas que queiram, né, fazer a sua mentoria, a qual eu recomendo. Né, eu vou colocar aqui para cima o meu... Isso. Apesar que é só clicar aqui no meu Instagram, aqui em cima, tá bom? Que daí ali sempre vocês vão achar... Eu tenho sempre minhas lives são terças e quintas, às 20h45. Qualquer coisa, vocês podem passar o meu direct. Deixa eu publicar aqui, tá? Opa, faltou um Z. Pera lá. Vocês podem me passar um direct se vocês quiserem alguma coisa. Tem no meu canal no YouTube também, que tem o link. Tem o meu canal do YouTube que tem no meu link lá. Deixa eu colocar direitinho, Débora. A nossa equipe aqui também de comunicação, nós iremos replicar o seu contato, né? Reforçando aí também para nossas redes, nossos parceiros, amigos e clientes. Então, se vocês clicarem no meu... Só me seguir. No meu Instagram tem um link ali em cima também, que vocês clicam e vão direto no meu canal do YouTube. Eu sempre estou postando vídeo novo. Uma vez por semana eu coloco um vídeo bem maiorzinho. Tem sempre... Eu sempre trago conteúdo relevante para vocês, porque o importante nesse momento, Francisco, é a gente estar ouvindo uma live como a nossa, que a gente traz conteúdo, porque o empresário precisa, as mulheres precisam ouvir pessoas como você, como eu, que a gente traz conteúdos, porque hoje você correu na tua timeline do teu Instagram, é uma concorrência. Esse horário que a gente está aqui é um privilégio as pessoas estarem nos ouvindo, porque parece a novela das 9, antigamente, né? Que todo mundo corria depois do Jornal das 8, estava indo para... E é um privilégio mesmo. Então, o que acontece? Você tem que saber quem que você vai seguir, quem que você vai ouvir, porque isso é ser produtivo. E aproveitar esse momento, porque quem está hoje conseguindo se capacitar, buscar conteúdo relevante, vai sair melhor da pandemia. Vai sair dos seus negócios, vai sair muito melhor. E, sinceramente, televisão só traz coisa ruim, só traz pensamento negativo. Né? Vai buscar informação direto da fonte. É isso aí. É o que eu falei, né, Débora? Quando a conversa é muito boa, o tema, o assunto é muito bom, ainda mais discutido, né, juntamente com você, é um profissional muito experiente. Você vê que o tempo passa, nós nem percebemos. Né? Temos mais 5 minutos. Eu já quero deixar aqui um agradecimento novamente a você e já o convite para nós retornarmos, né, porque nós temos muitos assuntos, né, Débora? Em 1 hora não dá para nós aqui, vamos dizer assim, eu, por exemplo, tenho muitos casos para contar, enfim, mas vamos marcar uma outra, né? Já fica aqui o convite. Muito obrigada. E esse vamos momento falar de negócios, estamos... né? E vamos falar de negócios depois da outra live. Não entendi? Vamos falar de negócios outra live. Isso, vamos falar de negócios, porque até o nosso grupo também é especializado em expansão de negócios, né, e que é o nosso slogan, que é transformar empresas comuns em negócios globais, e hoje é uma das alternativas muito fortes para esse momento
pós-pandemia. E aquilo que eu falo sempre, nós falamos com muita propriedade, porque nós vivenciamos na prática. Então, acho que é muito importante você, e eu procuro, viu, Débora, assim, também ouvir pessoas que já percorreram na prática o caminho que eu pretendo percorrer. Né? Porque teoria, enfim, né? Teoria, tudo é lindo, tudo funciona, mas na prática nós sabemos que as coisas são bem diferentes. Então, é muito bom ter aí vamos dizer assim, ter a sua companhia para nós trocarmos essas ideias. Então, reforço novamente, já fica o convite para uma próxima oportunidade. E você vê que o tempo passou rápido, que até as perguntas, né, para o pessoal, você vê que foi uma conversa tão agradável que nós nem... É que nós temos 1 hora, né? 1 hora de... Não, o Instagram derruba a gente, né? Mas é bom, porque daí fica com gostinho de quero mais, daqui a pouco a gente volta, na outra vez a gente volta e o pessoal volta nos ouvir, né? Exatamente. Então, espero, né, que essa entrevista ela tenha sido relevante, né, para os seus negócios, para o pessoal que nos acompanhou, principalmente nesse momento de enfrentamento, né, à pandemia. E para acompanhar os próximos vídeos, siga as nossas redes sociais e não deixe de comentar também nesse vídeo. Teremos o maior prazer de responder a todos vocês. Então, eu desejo uma ótima noite e, Débora, deixo para você, então, para que você faça as considerações finais e deixe aí seu boa noite para todos. Francisco, muito obrigada. Francisco Freitas, você com a tua empresa, né, o Francisco Freitas Group, você é o CEO de uma empresa que está com... Você tem tudo para nascer já brilhando, porque tua experiência é maravilhosa. Conheço como pessoa, estamos iniciando, quem sabe, uma parceria nesta live, que começa uma parceria, por que não, né? E vamos conversar muito mais. E as pessoas que nos assistiram aqui, sigam a gente, venham conosco, tendo qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, porque você precisa, sim, você é a pessoa importante para você fazer seu dia caber 24 horas. Amanhã, às 20h45, Francisco, volta comigo. Estou aqui de novo para falar com vocês, que qualquer coisa, estou à disposição. Eu te agradeço muito pelo convite. Não é fácil a gente achar um espacinho, mas para pessoas especiais que sabem que a gente pode conversar num bate-papo que vai dar resultado para as pessoas que vão nos ouvir, a gente está sempre à disposição, tá bom? Te agradeço muito. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Débora, e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau, gente. Beijo grande para vocês. Boa noite.